Muito boa noite, nobres colegas de auditório. Estamos de volta aqui no dia... Hoje é dia 2? Dia 2 Hoje é de dia 2, outubro. 2/10. 2/10, que legal, cara. Véspera da festa de tabernáculos. Aí, ó, já deu outra dica aí, ó. Tá vendo? Tabernáculos, tá começando agora, eu acho. Deixa eu ver se já deu o pôr do sol aqui. Lá, acho que lá Vamos já ver, deu. vamos ver. Não, lá sim, né? Mas vale pra cá, né? Já Ué. começou, ó. 17h57. Opa, Muito bem, pessoal, opa. aqui de volta no nosso programa pela Globo e pela CBN, mais um programa do Vô, sem o Vô. Mandar uma saudação especial ao Pastor Eros, que com certeza está nos assistindo agora. É isso aí. Hoje muito Isso aí. quente. Johnny falou que tá muito quente lá em Floripa, tá fazendo 23 graus. Eu fiquei revoltado com ele, porque aqui em Taubaté, a galera do Vale do Paraíba, que cara do céu. Eu queria achar o pessoal que fala que o frio é ruim. Tem uma É frase, verdade, né? tem uma frase Não, do mas meu... chegou a 30 hoje aqui. Chegou a É, 30. aqui com certeza chegou a 39, com certeza chegou. Johnny, tem um amigo meu que fala, o meu irmão Felipe, ele fala que se calor fosse bom, o inferno era gelado. Você concorda com essa afirmação? Se Jesus decidiu. Olha, eu não tenho ideia de como é o Lago de Fogo, né? Mas que não deve ser muito agradável, não deve. Ai, ai. Muito bem. Olha só, pessoal. Então, pedir pro pessoal que já está online compartilhar, dá o like aí, né, Johnny? Eu não consigo entender esse fenômeno. Tem 100 pessoas assistindo e tem 30 likes. Sempre assim. Pô, curte aí, cara. O pessoal fica esperando, eu acho, pra ver se vai gostar do conteúdo antes. Ou às vezes não consegue acessar, né? Também tem essa. Muito bem. Pode demorar, Johnny. Aliás, se você pudesse nos dar a honra, cara, da oração aí inicial. Imagina. Queria, Prazer. queria pedir por uma irmã nossa, acabou de pedir aqui no pessoal aqui, no particular, uma oração pela Suelen, uma irmãzinha nossa querida, está com uma suspeita de um diagnóstico mais sério. Então aproveita para aproveitar para orar por ela também. Amém, irmão? Amém. Muito Amém. bem. Pai, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos. Obrigado, Senhor, pela tecnologia que tens nos proporcionado. Senhor, pedimos a tua boa mão para que não haja nenhum tipo de problema, nenhum tipo de intromissão, Senhor, que possamos transmitir, que possamos conversar de maneira tranquila. Declaro, Senhor, que teu Espírito tem liberdade no nosso meio. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, que eu possa lembrar daquilo que é importante, que tem que ser passado ao teu povo. Abençoa-nos, Senhor, nessa reunião. Também pedimos, Senhor, pela Suelen. Tu está no controle de todas as coisas, Pai. Que não seja um diagnóstico complicado, muito pelo contrário, Senhor, que a tua boa mão, que a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, interfira em tudo isso, para que ela alcance saúde, Pai. É o que pedimos. Pedimos e já te agradecemos, porque sabemos que tu és Deus que cura, tu és Deus, Senhor, que supre as nossas necessidades e que nos conforta, nos consola, nos abençoa em tudo. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Muito bom de volta então aqui mais uma vez. Cara, é sempre uma honra receber Johnny Vieira, alguém que na minha árvore genealógica devemos ter ancestrais em comum. Provavelmente Noé, Provável. com certeza é um ancestral comum nosso. Muito bem, Johnny. Sexta-feira, as nossas cestas escatológicas, cheio de perguntas, cheio de questões. O pessoal fez. Eu não sei se a gente vai tratar mais essas perguntas mais no final. Das perguntas da semana passada e tudo isso, mas vamos trocando uma figurinha sempre aí. Johnny, a gente tá em Daniel. Estamos falando de Daniel. Semana passada a gente falou sobre a estátua de Daniel e o quanto que de fato ela mais um indício de que estamos aí no finalzinho, na ponta dos dedos da estátua, estamos chegando, o Senhor está às portas mesmo, apareçam portais eternos, porque o Rei Amém. está chegando. Eu acho Amém, delicioso esse amém. salmo, né, cara, 24. Muito bem, e hoje a gente vai falar de um assunto tenso não, mas assim, eu sou ignorante. Eu durante muito tempo me orgulhei da minha ignorância escatológica e estamos aqui para mudar isso. Mas esse é um assunto. Os animais, os 4 animais da visão de Daniel. Introduza, meu amigo Johnny, a palavra é com você. Eu vou deixar só você na tela, porque você está bonito hoje, está elegante, está com a Opa. cutis dourada.
Está... Johnny Vieira com vocês. Uma salva de palmas para Vamos lá, ele. Muito bom, muito bom, muito bom. Johnny, os 4 animais. Diga aí. Então, semana passada a gente falou de Daniel capítulo 2, né? A gente falou daquelas estátuas, da estátua, na verdade, né? Com seus 4 tipos de minerais. A parte importante que a gente tem que lembrar é o seguinte, que o que a gente vai falar agora, Daniel 7, está vinculado, né, a Daniel 2. Você tem um paralelo direto, assim como, por exemplo, você tem um paralelo direto Daniel capítulo 1 com Daniel capítulo 6. E assim sucessivamente. Você vê esses paralelos em todo o livro de Daniel. E não dá para falar da estátua sem lembrar dos animais. São 4 animais que ele vai ter na visão de Daniel 7. Né? E esses 4 animais todos vêm das águas. E a gente vai ver que essa proporção desses 4 animais tem muito a ver com a estátua em vários aspectos. A gente depois vai comentar isso em detalhes. Mas vale lembrar a questão da própria estátua. A estátua é a estátua de um homem, né, no sonho de Nabucodonosor, em que nessa estátua você tem ouro, que representa a Babilônia, Perfeito. você tem prata, que representa a Medo-Persa, né, o Império Medo-Persa, que logo em seguida substitui os babilônios. Depois você tem o bronze, na parte dos quadris, né, que envolve o Império Grego, né, com Alexandre, principalmente, depois se divide em 4. E aí depois você tem a parte de ferro, né, as pernas de ferro, e também os pés, que aí mistura ferro com barro, até chegar aos artelhos, que são os dedos. Johnny, Essa questão uma do pergunta. Império de... Uma pergunta Ah, simples. Você acha que em que momento a igreja começou a entender que esse movimento dos impérios aí com relação à estátua? Você acha, assim, uma curiosidade, assim, quando é que você acha que começou porque pra gente, hoje que passou, fica o mais fácil da gente identificar essas mudanças aí de cabeça de ouro pro peito de prata. Que você acha disso, cara? você veja nos pais da igreja, né? Os pais da igreja começam a citar Daniel várias vezes. Né? Você vê isso em Irineu, por exemplo. Ele faz uma leitura de Daniel e Irineu faz uma interpretação na sua época. Estamos falando aí do segundo século, tá? Irineu é Ok. do segundo século, por volta do ano 170 depois de Cristo. E Irineu teve contato com vários outros pais da igreja anteriores que tiveram contato com os discípulos. Então é muito próximo dessa visão até de Apocalipse, por exemplo, de João, porque alguns acreditam que João escreve isso pelo ano 90, mais ou menos, no primeiro século. Né? Então é muito próximo. E ele cita Daniel nas visões de Daniel, inclusive da estátua, e ele interpreta como sendo Roma já. Uhum. Ele já interpreta como sendo Legal. Roma, e ele interpreta também, isso está no livro 5, se eu não estou enganado. No livro 4 ele vai falar sobre isso, e no livro 5 também vai falar sobre isso, em que ele interpreta como sendo Roma, e ele interpreta como Israel voltando a ser nação em algum tempo futuro, Perfeito. inclusive com o templo. Tá? Isso na visão de Irineu, e lembra que nesse momento Israel já não tem mais templo, Uhum. Israel também não tem mais país, porque já foram dispersos. Inclusive ele, acho que no livro 4, 26, ele vai falar, inclusive, sobre a leitura dele de Daniel, sobre o Império Romano, e fala do tempo do fim da dispersão, que é quando vai acontecer os eventos que ele entende como sendo, né, o fim e o anticristo vindo, que ele vai citar outros textos, além que a gente não chegou ainda, que é Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 10, em que ele vai falar sobre isso. Mas você vê nos pais da igreja já isso bem já no início, bem no segundo século. Claro Perfeito. que há algumas variantes, tá? Por Uhum. exemplo, quando você fala do Império Grego, a gente hoje cita, né, os 4 generais de Alexandre, mas entre os generais a gente não cita, por exemplo, Antígono. E Antígono é um dos... Porque quando Alexandre cai, né, morre na verdade, né, Alexandre morre, há uma briga de 23 anos ali por poder. Por 23 anos, vários generais estão num embate. E nesses 23 anos restam 5 famílias. Dessas 5 famílias, que depois 2 delas vão se unir, é que você vai ter esses 4 generais que acabam, né, herdando, digamos assim, o Império de Alexandre. E isso a história, por exemplo, a gente não pega os detalhes disso, mas quando você vê, isso é tão evidente que os próprios intérpretes dos pais da igreja citam Antígones, por exemplo. Não citam Seleucida,
né? Não cita Seleuco, por exemplo, que é do Império Seleucida, né? Então, eles citam Ptolomeu, eles citam Lisíades, se não me engano, né? Mas não citam Seleucida. E aí, o Antígonos, por exemplo, que é citado. Tem até um livro chamado Antipatris, que foi editado agora, que conta toda essa história, né? Então, isso começa muito cedo na igreja. Inclusive, você vê um movimento também muito voltado para um milênio literal, né? Você vê isso com Irineu, você vai ver isso com vários desses pais, né? Até Papias, por exemplo, que Papias não deixou livros, apesar que tem um texto que fala que ele escreveu 6 livros, mas Papias ele deixa alguns fragmentos, se não me engano são 5 a 6 fragmentos de Papias e textos que são citados em outros pais da igreja. Papias ele alega que ele foi discípulo de João, né? Ele fala que ele conheceu João. Então Papias é alguém que é no final do primeiro século, virada para o segundo século, e Papias diz que aprende com João que o milênio é um milênio literal. O reino é um reino literal na Terra. Não é nada alegórico, não é algo assim espiritual. Você vê essa espiritualização, essa alegorização de várias questões do reino e tudo mais a partir do século III em diante, né? Principalmente logo depois que Constantino, né, adota o cristianismo como a religião do império. E aí, quando ele faz isso, você quebra um paradigma, né? Porque todo mundo estava sendo perseguido, de repente se tornou a religião oficial. Então, é claro que a mente, né, as mentes pensantes, como o caso de Agostinho, por exemplo, eles começam a rever toda a escatologia. Eles pensam, peraí, como é que pode? Então o reino já veio, então nós é que estamos reinando. Então, na verdade, não é um reino literal, é um reino espiritual. Esses 1000 anos são, na verdade, alegóricos. E aí você começa a ter esse tipo de interpretação, porque, claro, né, eles estão no topo do mundo. O cristianismo agora está no topo do mundo. Então, há uma mudança aí, e aí há uma mudança da leitura dos textos de Daniel também, né? Perfeito. Foi alegorizado toda essa questão de Daniel também. Muito bem. E outra coisa interessante, aproveitando já, voltando para a estátua, a gente vai ver agora essa questão dos animais, e Paulo mesmo já cita algumas coisas sobre isso quando ele vai escrever 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, em que ele vai citar sobre o iníquo, né? Que ainda está aquele que o detém. E ele fala do homem do pecado. Mas ele vai falar que o império do mal já opera naquele tempo. Então ele deixa claro que o homem do pecado viria, o iníquo ainda viria, mas o império, né, do mal, o império do engano, já operava naquele tempo, no tempo de Paulo. A gente está falando aí, né, poucos anos, poucas décadas depois da crucificação. Então ele já fala isso e você vê isso em 1 João também. Quando ele fala de muitos anticristos, já há, né? Ele já vai falar dos anticristos naquele tempo também. Então esse movimento que a gente vê num crescente que vai gerar, digamos, os pés da estátua, né, que vai gerar essa questão da mistura do ferro com barro, ele já tem um início lá atrás. Por isso que eu ia falar aquilo que há uma discordância em algumas escolas de interpretação sobre quem são as pernas de ferro. Por quê? Porque existem 2 linhas hoje que estão começando, e uma delas mais recente, né? A de Roma é mais antiga, mais conhecida, mais comum. Mas há uma interpretação mais recente, que é a interpretação de que, na verdade, essas pernas de ferro apontam para o Império Islâmico, né? Os otomanos, principalmente, a questão do califado. Uhum. Existe um certo sentido nisso, né? Vale lembrar uma questão histórica. Você não tem o Islã até o século VII. Porque no ano 630, se não me engano, a partir dali é que você tem, né, a ascensão de Maomé e tudo que vem em relação à questão islâmica. Ficaria um vácuo aí também, né? Ficaria um vácuo, então, mas vale lembrar também, se você olhar a história do Império Islâmico, a história de Maomé, na verdade, ele tem influências de várias religiões, incluindo, né, o cristianismo naquele tempo. Então, em alguns temas, você vê que ele de certa forma, sofre muita influência do judaísmo e do cristianismo, tanto que várias citações no Corão você vê citações bíblicas, né, de textos bíblicos, e ele, por exemplo, ele tem tanta influência da questão cristã, que, se não me engano, uma das filhas dele ele batiza como Fátima,
né, em homenagem à questão toda de Maria e tudo mais. Então tem uma série de eventos sobre o Islã que estão envolvidos aí. E por que que isso é interessante? Lembra que quando a gente falou na live anterior, eu mostrei que todos os impérios que estão, né, em volta de Israel e que estão relacionados àquelas regiões que a gente citou, né, do Império Egípcio, Império Assírio, depois Império Babilônico, né, o Império Medo-Persa, Império Grego, né, e até mesmo Romano, todos eles, na sua grande maioria, naqueles países, aquela região que nós conhecemos hoje, todos são praticamente países islâmicos, com raras exceções, como a Grécia, por exemplo, né? Até mesmo a Turquia, que tinha, digamos, namorado o Ocidente, né? E era um modelo do Islã, digamos assim, para todo o Ocidente, a Turquia deu uma volta, uma guinada agora, e está voltando, né, a uma questão muito mais radical em relação ao Islã também. Tanto que aquela igreja, Hagia Sofia, né, uma das maiores daquela região, que era uma igreja, né, cristã, foi agora, faz recentemente, acho que foi em junho, julho, né, ela foi transformada em mesquita novamente. Então, é como se estivesse retomando esse processo do Império Otomano, por exemplo, que ficou 400 anos dominando Jerusalém, né, até 1917. Isso, o Império Otomano só perdeu a sua força por causa da Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial que diluiu isso e gerou essa estrutura que nós vemos hoje de Iraque, né? Essa estrutura da Síria, Líbano, etc. Esses nomes, por exemplo, Irã, porque o próprio Irã não se chama de Irã, se chama de Persa. Né? Eles ainda se veem como Império Persa. Então são todas questões políticas e geopolíticas que a gente tem que analisar. Então eu acredito que sim, essa perna ela tem é, inícios, digamos assim, romanos, mas ela também tem questões islâmicas aí. Né? Lembra que uma perna, na minha visão, né, na minha interpretação atual, uma está relacionada ao Ocidente e a outra ao Oriente. E o Império Romano do Oriente, ele se tornou depois, né, o Império Bizantino, e depois o próprio Império Otomano acabou tomando conta. Ou seja, de certa forma, é uma extensão, né, dessa perna. Não dá para você Uhum. negar isso. Perfeito. E a gente vê uma islamização do Ocidente, pelo menos na Europa, né, muito crescente, muito forte. Que são players, né, são jogadores do tempo do fim que estão envolvidos nas profecias. Então isso tudo é significativo. E isso tem a ver com o animal, que a gente vai falar daqui a pouco desses animais. Por quê? Pode falar. Não, tem alguma Vou tomar. chance. É porque a gente compartilhando sobre isso, a gente tá na. Para não dizer nos pés, você disse nos dedos, né? Eu tô errado que da Não, a gente estátua. está nos pés, É, esperando os dedos se formarem. Lembra? São os 10 artelhos, sim, os 10 perfeito. dedos, Uhum, que também vai evocar no animal com 10 chifres. legal. Né? Não tem Então, chance de a gente estar no esse. torno, não tem chance de a gente estar na perna ainda não. Isso já passou já. Não, não, estamos nos pés. Estamos nos pés. Isso já tem muitas evidências, né? É Várias mesmo evidências em porque relação a o isso. pé ele é feito de ferro também, né? Então é impossível não dizer que tem Também, que existe também. uma continuidade, né, da perna aí, né? Exatamente, exatamente. E é interessante você ver isso, porque na estátua ela começa com um mineral nobre, que é o ouro, né? Mas não tão resistente. E você vê que o valor do mineral vai diminuindo, que você sai do ouro, vai para a prata, para o bronze e chega no ferro. Mas a resistência e a força desse mineral aumenta, Uhum. né? Você vê uma consequente aumento dessa força, ou seja, e você vê também uma redução em relação ao poder do governante. Por exemplo, voltando só para lembrar, né, Nabucodonosor podia tudo. Né? Ele fazia o que ele bem entendia. Que evoca um pouco o que vai acontecer com o Anticristo depois. Né? Esse personagem, o Inico, também vai depois fazer tudo o que lhe apraz. Né? Ou seja, ele vai ter uma característica relacionada ao que tinha Nabucodonosor lá. Depois você vê que os medo-persas já começam a ser restritos pela lei, porque, por exemplo, na hora que querem livrar Daniel que Daniel vai para a cova dos leões por causa do edito do rei, o próprio rei não pode acabar com o seu próprio edito, quer dizer, ele está já restrito a certas leis. E no Império Grego você tem, né, toda a questão da democracia e toda a questão do Senado depois que vai para Roma. Então você vê que o governante começa a ter menos poderes. Mas é significativo que o poder de destruição do metal, porque o poder de destruição do ouro
né? Uma espada de ouro, por exemplo, não vai ter a mesma resistência que uma espada de ferro. Não é à toa que o texto diz que o ferro pega e esmiuça tudo. E o que, que a gente vê, né, na história, digamos assim? A gente vê um crescente de poder bélico fenomenal, né? Nós vivemos isso. Nós vimos isso no século passado com as bombas atômicas que foram colocadas sobre Hiroshima. Ou seja, o poder de destruição da sequência desses impérios, né, o poder que nós temos bélico hoje, nem se compara ao que foi Nabucodonosor, ao que foi o Império, nem o Império Romano né, no seu fulgor, digamos assim, tinha um poder de destruição tão grande como nós temos hoje. Só que é aquilo que eu falei, nós temos um poder de destruição enorme, mas você vê que há a fraqueza do homem. Então, que é o que a estátua está falando lá. Agora, quando você pega e vai para os animais, isso fica ainda pior, né? Vamos pegar o texto. Já é o Deixa assunto eu de hoje, pegar. entrando já. Não tem Vamos entrar no vinheta de assunto. assunto de hoje? Não tem? Entramos então no assunto de hoje. Diga aí, Janei. Vamos ler o texto. Vamos lá, vou pegar do texto. Não sei se você está compartilhando a tela. Tá na tela. Então vamos lá. É interessante você entender o seguinte: o livro de Daniel não está em ordem cronológica. Por exemplo, o capítulo 5, quando tem a escrita na parede, Mene Mene Tekel Parsim, você vê que está no fim do reinado de Belsazar, em que ele vai perder ali, né, o seu reinado para os persas. E no capítulo 7, você está vendo que é o primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Então, o neto de Nabucodonosor é o primeiro ano dele. Os historiadores estimam que isso aconteceu por volta de 10 anos antes do evento relacionado à escrita na parede, quando tem a transição do Império Babilônico para o Império Persa. Então, por exemplo, o capítulo 7, ele não está cronologicamente numa sequência. Ele está, na verdade, ele acontece antes do capítulo 5, né? Lembra que aquilo que eu falei, Daniel está fazendo um paralelo, na construção do texto, ele faz paralelos entre o que ele viveu no Império Babilônico e o que ele viveu no Império Persa, né? Então tem uma série de paralelos relacionados. Então o texto começa: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas, né? Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Aqui já tem a primeira coisa, né? 4 ventos do céu, está falando de questões espirituais aí, né? Você tem movimentos espirituais. Você pode relacionar isso aos 4 anjos, por exemplo, que você vê em vários aspectos, ou você pode relacionar até o movimento no mundo espiritual de várias maneiras. E é interessante que esses ventos estão agitando o quê? O mar grande. Mar grande na Bíblia sempre fala de povos. E fala de povos gentios, isso é importante você entender, né? Ele está falando dos povos aqui gentios, ele não está falando do seu povo santo. Então, esses impérios, todos eles vão vir do mar, né? Ele fala assim, ó, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, todos eles sobem do mar. Ou seja, todos eles vão vir o quê? Do agito que acontece entre as nações. As nações são agitadas por esse vento, né? Ou seja, há um movimento no mundo espiritual agitando as nações, e dentro dessas nações gentias começam a surgir os animais. E aí vai falar do primeiro animal. O primeiro animal é o quê? É um leão, como um leão, que tinha asas de águia. Então já temos um animal híbrido aqui, que tem duas características, né? Ele é leão com asas de águia. E você evoca isso facilmente, né? Está apontando para a Babilônia, para Nabucodonosor. Por quê? Porque os próprios, quando você pega, né, os muros da Babilônia, por exemplo, você vai ver várias interpretações, várias imagens de leões, né, gravadas nos muros. O próprio Daniel na Cova dos Leões evoca essa questão, né? E ainda você tem a questão das asas de águia. Vários textos nos profetas Jeremias, Isaías falam da Babilônia como águia, né? Então ele está falando desse primeiro animal, né, que era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dada mente de homem, né? Isso evoca um pouco a questão de Nabucodonosor, é, num processo de crescimento, de conhecimento de Deus. Porque lembra que ele começa como um animal selvagem, né? O império começa destroçando tudo. Então Nabucodonosor começa a destroçar todos os reinos e leva para exílio, né, o povo de Israel, né, o povo de Judá. E nesse processo ele conhece Daniel e depois lembra que ele fica 7 tempos, 7 anos, vivendo como um animal, como um burro, entre os burros do campo, né, comendo capim, né? E aí depois é restaurada a sua mente, e aí ele faz o capítulo
no capítulo 4 uma carta falando sobre o Deus dos céus, que é Senhor de todas as coisas, e coloca, né, o reino a quem quer, mesmo ao mais humilde dos homens e tudo mais. Então você vê que ele começa como um animal raivoso, mas depois ele começa a ter consciência de quem Deus é e que ele foi levantado por Deus. Né? Você vê isso. Por isso que ele começa como um leão com asas, mas depois ele é restringido e é dado a ele uma mente de homem. E aí depois você vê no versículo 5, diz assim, continuou olhando, e aí tinha um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Né? Aqui tem uma inferência ao Império Medo-Persa, que está relacionado ao urso também, tem outros textos relacionados, né? Que a gente já falou que tem a questão do segundo império da estátua, né? A parte de prata, o peito de prata. Depois ele tem a visão de um outro animal, que depois disso continua olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo. O leopardo fala de velocidade, velocidade lembra da Grécia. É só lembrar como Alexandre o Grande conquistou praticamente o mundo daquela região todo, e com 33 anos de idade praticamente já tinha conquistado toda aquela região. Né? Então muito rápido, muito forte. Tanto que ele tinha nas costas 4 asas de ave. Essas 4 asas de ave vão evocar a questão depois dos 4 generais, que vai ser dividido o Império Grego entre os 4, né? E tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. E aí vem, né, a parte mais complicada. Depois disto, eu continuo. Johnny, posso Pode falar. só passar uma régua pela minha ignorância aqui? A gente está, então, você está dizendo, está nos ensinando que, da mesma maneira que a estátua fazia referência à jornada histórica da raça humana com relação aos impérios, todos eles, é um paralelo agora, a visão continua e aí ele vai dizer de novo da mesma experiência, agora usando os animais, e você está dizendo que cada animal desse simbolizava a cabeça também, que simbolizava Nabucodonosor, aí o segundo animal que simboliza o peito de prata, é isso? Essa é a leitura que a gente está fazendo, Isso, perfeito? exatamente, exatamente. Muito bem. E ele vai trazer alguns elementos novos aqui, né, também. Né? Essa questão, por exemplo, da selvageria, essa evocando que são animais. E por que, que essa questão do mar é importante? Por que, que ele vem do mar? Porque existe uma corrente muito forte que imagina que o anticristo, por exemplo, ele vem no meio dos próprios judeus, né? Que ele será um judeu, efetivamente. Não que ele não possa ser, mas você vê que é um império extra Israel. Não está relacionado, ele não nasce de dentro de Israel. Ele vem de fora. Ele vem das nações de fora. Inclusive esse quarto animal também, que daí vai evocar, né, esse que vai levar ao anticristo. Legal. Porque esse quarto animal também vem das águas, também vem dos povos, das nações, dos gentios. Legal. Né? Então isso é importante para você entender que o que leva as pessoas a entenderem que o anticristo pode ser um judeu? São 2 textos básicos. Um texto é quando Jesus recrimina, né, os fariseus, falando que não recebiam, né? Mas ele diz assim, olha, quando eu for embora, se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão, porque Jesus estava vindo em nome do Pai e eles não o receberam, mas se outro vier né, no seu próprio nome, o receberão. Então muita gente acha que nessa fala de Jesus está evocando o Messias que os judeus esperam e que viria por si próprio. E aí seria, claro, judeu, né? Evocaria a messianidade e viria como judeu. E outro texto os judeus fala... vão reconhecer, vão achar que o anticristo é o Messias dele, é isso? Então, não necessariamente, porque você tem algumas correntes que acham isso, mas não necessário, não é o que pode acontecer. É isso que eu estou falando. Okay. Ele não necessariamente tem que ser judeu. Na verdade, não tem nenhum texto que diga efetivamente que ele é judeu. Uhum. Inclusive, tem textos que dizem o contrário, chamam ele de, por exemplo, o assírio, por exemplo. Uhum. Né? Ou seja, ele vem de fora, ele vem do norte, ele vem como uma nação poderosa sobre a terra de Israel e sobre os seus santos. Né? Agora, ele pode ter ascendência judia? É uma possibilidade. Isso sim é uma possibilidade. Né? Ele pode ter uma ascendência judia para fazer até uma ponte, por exemplo. Porque lembra que ele vai fazer aliança, né, com muitos. De repente, sim, ele pode ter uma ascendência judia, mas não necessariamente ele será judeu
E o texto ainda diz que ele também não dará valor ao Deus dos seus pais. Aos deuses dos seus pais, né, você tem uma abrangência muito grande aí. Que pais? De qual ascendência? Porque, por exemplo, se ele for islâmico, como alguns acreditam, os seus pais vão até Abraão. Né? E o Deus do Islã não é o Deus dos judeus, não é o Deus de Abraão. Né? Apesar de algumas correntes dizerem que é, não é. Né? Não é o mesmo Deus. É só olhar as características de Alá, por exemplo, e comparar com as características do Deus, né, de Yud-Heh Vav-Heh, do Deus da Bíblia. Né? Não dá para você comparar. Então, ele pode não falar que ele não está dando valor aos deuses dos seus pais, porque ele diz que ele sobe com a força de um Deus das fortalezas. A gente tem Daniel em outro texto, lá mais para frente, falando sobre isso. Então, não dá para você afirmar com certeza esse vínculo. O que você tem, por exemplo, na escatologia islâmica, isso é importante você entender, é o seguinte. A escatologia islâmica, ela é quase o inverso da escatologia bíblica em alguns aspectos. Vou dar um exemplo para você. Nos textos da escatologia islâmica, eles estão esperando um Messias deles, digamos assim, que é chamado de Mahdi, ok? O Mahdi é o 12º imã, é o 12º imã que foi desaparecido, digamos assim, né? E aí esse imã iria retornar. Isso não está no Corão, isso está nos textos das Sunas e os Hadiths. Você tem essa informação, que são outros textos sagrados da cultura islâmica, por exemplo. Mas o Mahdi, quando vier, ele é um líder político, mas ele não vem sozinho, segundo essas sunas. Ele vem acompanhado de Jesus. Jesus, para os islâmicos, chama-se Isa, né? Então o Isa vem com eles, que é essa questão do Jesus islâmico. Só que o Isa, o Jesus islâmico, você tem que lembrar o seguinte, dentro do Islã, Jesus não é filho de Deus, porque na cultura islâmica Alá não tem filhos, tá? E muito menos ele pode ser Deus nesse sentido, né? E inclusive eles negam que Jesus tenha morrido na cruz. Eles dizem, na verdade, que Alá botou lá um sósia, digamos assim, e que Jesus não foi para a cruz e Jesus não é filho de Deus. Então você tem o quê? Você tem aquele espírito do anticristo que nega que Jesus, né, é filho de Deus, veio em carne e morreu na cruz para nos salvar. Então você tem toda essa negação dentro do Islã. E na escatologia islâmica, no fim dos tempos, você tem esse personagem Mahdi aparecendo, que é um líder político, acompanhado do Isa, que é o Jesus islâmico, que é um profeta. Né? Então você tem a figura do líder e do profeta, e o Isa aponta para o Mahdi, diz ele é o líder, né, que Allah escolheu, ele é que vai reger. Inclusive, aí você vai encontrar algumas variantes nos hadiths, nas sunas, por exemplo, que diz que ele fará acordos de 7 anos, outros são textos que falam de 9 anos e outros textos falam de 18 anos. Né? Mas só a semelhança de você ter uma série de acordos de 7 anos já diz muita coisa. Né? E além disso, ele vem e ele vai ter um contra-argumento, ou seja, vai ter um anti-messias para eles. Né? Esse anti-messias, que vem contra o Mahdi e contra o Isa, né, na visão deles, escatológica, ele vem para testar o quê? Testar os homens. Né? Allah manda esse anti-messias para testar os homens. E esse anti-messias vem contando mentiras, dizendo que ele é filho de Deus, né, e que ele veio para salvá-los. Então você tem quase que um negativo nessas duas escatologias. É quase um inverso do outro. Claro que há variantes, tá? Quando você pega as sunas e os hadiths, quando você analisa isso, há umas variantes aí, mas numa estrutura, basicamente, você tem isso. E curiosamente, é uma figura muito similar ao que você tem do anticristo, que é um líder político, e o falso profeta, que é um líder religioso. Se o falso profeta for o Isa, por exemplo, inclusive acho que a Netflix fez um seriado um tempo chamado O Messias, né? Ou algo assim, não me lembro agora. Se você olhar esse seriado Messias, você vai ver que ele tem muito mais características do Isa, ou seja, do Jesus no conceito islâmico, do que o Jesus do conceito cristão. Repara, né, nos episódios, acho que foi cancelado, acho que não vai ter mais, mas é interessante você analisar a forma como ele se apresenta. Inclusive ele se apresenta para islâmicos, né, para muçulmanos.
E ele evoca, inclusive, acho que no primeiro episódio, evoca uma profecia muçulmana, né? E realiza, essa profecia acontece, né? E depois ele começa a angariar o quê? Várias correntes atrás de si, e você vai ver que está angariando ali muçulmanos, cristãos, Sim. né? Tanto Pastor que ele caiu de para nos Estados gaiato. Unidos, o pastor cai de gaiato, né? E ele evoca também judeus, porque você vê que ele vai fazer um milagre naquela escadaria que leva para mesquitas, né? Nas mesquitas ele faz Sim, ali, e sim. você vê ele angariando esses três blocos, né? Que são os muçulmanos, os judeus e os cristãos. Então, ou seja, não estou dizendo que seja isso que vai acontecer, obviamente, mas é curioso essa visão messiânica do personagem Jesus islâmico com uma capacidade de envolver os três grupos, que em tese hoje estão o quê? Com visões distintas escatologicamente e visões distintas sobre Deus. E ele busca unificar isso, né? Então você pode efetivamente ter um falso profeta de uma ascendência judia que aponte para esse anticristo, que faça esse processo. É uma possibilidade. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas esse movimento, por exemplo, a gente já vê acontecendo, né? Esse movimento de unir as religiões e tudo mais. Eu falei na última live sobre o Islã, por exemplo, que é um movimento que também existe. Então não dá para você descartar essa possibilidade. Ela é interessante, pelo menos, né? Para dizer o mínimo. E você vê esse quarto animal surgindo, esse quarto animal evoca justamente essa questão. Você falou que é mais complicadinho de entender esse cara aí, né? Exatamente. Ô, Dionei, seu compartilhamento que caiu pra gente aqui. Eu não sei se você pode dar uma revisada no seu compartilhamento. Deixa eu voltar aqui. Peraí. A imagem tá boa, tá tudo certo. Aí Voltou? eu acho que voltou. Voltou? Voltou. Vamos Voltou. lá. Muito bem. Deixa eu continuar com ele aqui, então. Estamos no versículo agora. Então, versículo 7, vou pegar, tá? Perfeito. Então, depois disto, eu continuava olhando as visões da noite, e eis aqui o quarto animal. E aí ele começa a dar umas qualidades para esse animal que são assustadoras mesmo. Ele fala terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ferro evoca o quê? Evoca as pernas de ferro que você vê na estátua Perfeito. lá, do capítulo 2, assim como os pés de ferro e os dedos também, misturado com barro. E aí o texto diz, ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E além disso, fala, ele tinha 10 chifres. Então você tem essa questão, e aqui começam algumas questões relacionadas ao Império Romano e Império Islâmico, algumas diferenças. Quando você olha Daniel, lá no capítulo 2 e agora aqui no capítulo 7, você vê que a qualidade desse quarto, digamos, império aí, que alguns evocam como Império Romano, né? E que eu não nego que possa ter, mas talvez haja uma continuidade disso, né? Através do Império Bizantino para o Otomano. Por quê? Porque o Império Romano ele não destroçava os países necessariamente, né? Os povos ao qual ele comandava. Se você olhar outros textos, como no capítulo 2, capítulo 7 e outros, você vê que esse império que vai vir daí o anticristo, ele é brutal demais, ele é terrível demais, ele destrói. E não destrói só a questão dos povos, né? Ele pisa toda a questão de conceitos religiosos e tudo mais. O que não fez o Império Romano. Por exemplo, o Império Romano, quando ele conquistava os povos, você vê que ele, na verdade, ele meio que incorporava algumas das características desses povos. É só você ver, por exemplo... Permitir que continuasse com a cultura, né? Eles não tinham... você vê isso nos próprios judeus, por exemplo. Sim, você vê isso até no panteão romano, né? O panteão romano é uma cópia do panteão grego, só que com outros nomes. Né? Zeus se torna Júpiter, então você tem mudança de nomes, mas os mesmos deuses. Ou seja, Hermes, né? ele não... Exato, ele não despedaça o império ao qual ele conquistou. Na verdade, ele absorve. O que não é uma característica, quando você começa a olhar todas as características dos textos, não é uma característica desse animal que você vê, né, do último ou desse quarto império. E você vê isso nos otomanos, por exemplo. Aonde o Islã entrou, ele simplesmente destroçou cultura, língua, religião.
Por exemplo, o que é o Egito hoje comparado com o Egito daquele tempo? O Ah, que não se você vê compara. hoje? Não. Não se compara, você não tem. Os únicos resquícios são as pirâmides e os Mesmo, artefatos que lá ficaram. é, mesmo assim, Malemar, né? Mas, Tudo... male, male. Porque destruiu o idioma, destruiu a religião, destruiu tudo. O Egito é islâmico. Então, mas daí Isso você... não é só o Egito, vários outros países, até o Irã, os persas. Os persas não têm nada em relação ao seu panteão persa hoje. Uhum. Os persas são xiitas hoje, islâmicos. Né? Então, você Então, vê que o mas Islã destroçou isso. para esse quarto animal ser agressivo, como a gente está dizendo que é, temível, como a gente está percebendo, e na verdade, então, tem que ser uma continuidade mesmo do Império Romano, né? Tem que estar realmente ligado tanto o pé, a perna como o pé, é, fazem referência ao quarto animal. Confirma isso, né? Tanto a perna Confirmo. como o pé fazem referência ao quarto animal, mostrando essa continuidade de Império Romano para o Império. Ah, me fugiu o nome agora dos. Os Otomano, islâmicos, vou perfeito. botar o califado aí, né? O Isso, perfeito. califado. Perfeito. E você vê esse vínculo nesses 10 chifres, né? Que apontam para os 10 dedos da estátua também. Você vê esse vínculo direto aí, né? Os 10 chifres com os 10 dedos. E lembra que Daniel está olhando essa visão, ele está assustado, ele está apavoradíssimo. Tanto que ele vai falar aqui no final do texto, né, uma coisa que é bem interessante. Ele diz assim, ó, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito, excessivamente, esse muito aqui é de excessivo, muito me perturbaram. O meu rosto empalideceu. E aí eu guardei essas coisas no coração. Quer dizer, ele viu coisas, provavelmente, talvez destruição, guerra, né? Imagina alguém do século 6 antes de Cristo vendo uma bomba nuclear sendo detonada. O susto que isso não é, né? Então, eu entendo quando ele diz assim, eu assisti, eu vi e fiquei muito perturbado. Muito perturbado. Fiquei até branco, né? Basicamente é isso que ele diz. É legal essa contextualização, Johnny, de como é que um cara da época de Daniel está vendo uma bomba atômica. Então, assim, isso é muito interessante. Eu já vi reflexões como, por exemplo, como é que João, que escreve Apocalipse, quando ele descreve carros voando como flechas, ele poderia estar olhando a rodovia Presidente Dutra aqui, né? Então, é uma referência. Assim, como é que alguém com a cabeça do primeiro século, no caso de João, olharia uma Regis Bittencourt e aí como é que ele descreveria Isso é muito interessante, entender quem é que está olhando essa parada, né? Isso é muito legal. E aqui, para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo de Joel, tá? Joel capítulo 2, versículo 30. Né? Ele está aqui nesse contexto, é contexto dos últimos dias, ó. Derramamento do Espírito, acontecerá depois, derramarei meus espíritos sobre toda a carne e tal, né? Naqueles dias. Então ele está falando do tempo desde o início. E quando é que vem esse derramamento? Começou lá no Pentecostes, mas esse processo continua. Né? Tanto que ele fala, mostrarei prodígios no céu, está falando que Deus vai mostrar prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converte em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui cabe uma coisa muito curiosa, quando ele fala assim, prodígios no céu e na terra, esse sangue, fogo e colunas de fumaça evoca o quê? Né? Sangue, guerras, fogo, você tem, esse fogo e colunas de fumaça, muita gente interpreta como sendo, por exemplo, vulcões, né? Vulcões entrando em erupção. Por quê? Porque quando ele fala colunas aqui, ó, ele está falando um pilar, uma coluna, semelhante à palmeira que abre no topo. Lembra? Palmeira, Sim. e no topo ela abre. Né? Quando você vê uma explosão vulcânica, por exemplo, né, e são colunas de fumaça, né, então você não vê no vulcão, acontece exatamente esse processo. Muitas vezes, nem sempre, né? Às vezes a explosão ela é lateral, como aconteceu no Monte Santa Helena, por exemplo, recentemente, há 40 anos atrás. Mas normalmente você tem aquele pilar de fogo que abre na ponta. Mas existe hoje um outro elemento que a gente conhece muito bem, que quando explode, a bomba, né? faz o quê?
o cogumelo, né? Que tem essa característica. Você tem um pilar e ele abre no topo. Então, o que Joel está vendo, não, né, que ele descreve como sendo uma coluna que lembra, por exemplo, uma palmeira, que é fogo e fumaça, é só você olhar uma explosão nuclear ou termonuclear. Né? Então, esses são prodígios que a gente vê hoje. Você lembra, tem um outro texto que também vai falar sobre isso, que contextualizando também é interessante, que ele fala lá no Novo Testamento, né, em Apocalipse, que ele vai falar sobre o céu se enrola, né, e as estrelas caem do firmamento. Né? Então você tem essa questão dos poderes dos céus são abalados. Vale lembrar que no grego, céu é Urano. O termo é Uranus. Uranus é o termo que derivou a um elemento que nós conhecemos muito, chamado urânio. Né? E quando fala poderes ali, está falando do dunamis. Dunamis é o termo que evocou o que nós conhecemos como dinamite, por exemplo. Né? É o poder da explosão da dinamite. Então, quando você vê os poderes dos céus sendo abalados, simbolicamente, ele pode estar falando o seguinte, né? O poder de explosão do urânio pode ser deflagrado. E aí você tem o quê? Por isso que você tem essa impressão de que os céus se enrolarão, de que as estrelas caem dos céus. Por quê? Porque você pode estar vendo uma explosão nuclear, uma descrição de uma explosão nuclear. Por quê? Porque essa bomba, nós temos bombas baseadas no urânio. Né? Então tem vários elementos. Quer ver um outro texto também interessante sobre essa mesma questão? Você vai ver em Zacarias, capítulo 5. Deixa eu só... Né? A mulher aqui no Efa. Né? O texto ele começa falando, né? Ele pergunta para o profeta assim, o que você vê? Eu vejo um rolo voante, um rolo que voa. O que é o rolo? É um pergaminho, lembra? Um rolo que voa. E esse rolo que voa tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. A gente está falando aí mais ou menos de 10 por 5 metros. 10 por 5 metros, mais ou menos, né? Arredondando aí. O que voa, que é cilíndrico, 10 por 5, mais ou menos, né? Que nós vemos voando hoje, que lembra, né, um rolo voador? Um míssil. Lembra um míssil. E é interessante que ele fala assim, saiu o anjo que falava comigo e disse, levanta agora os olhos e vê isto que sai. Aí ele falou, e o que é? É um efa. O que é um efa, gente? Efa é como se fosse um recipiente, né? Aqui tem alguns textos para 9 galões, ou o que nós chamamos de 40 litros. Então, é como se eu tivesse um recipiente onde coubessem 40 litros de líquido, ok? Então eu tenho esse recipiente. Esse recipiente está dentro do rolo, ok? Então, ele disse, esse é um recipiente e ele tem uma tampa de chumbo. O que a gente usa no chumbo hoje? Por que se usa o chumbo hoje? Para proteger o quê? O núcleo do urânio e do plutônio. Depende qual é o tipo de bomba que você tem. Com relação à Então radiação. você tem... Exatamente. Você tem um recipiente de 40 litros, que é considerável. Né? Ele está revestido de chumbo, porque tem uma tampa de chumbo. E aqui foi traduzido como uma mulher sentada nesse recipiente. O problema é que esse termo Isha aqui, ele não significa só mulher. Isha também fala sobre fogo, fogo sagrado. Um fogo sagrado, um fogo, digamos assim, contra a iniquidade, contra o pecado. Né? Isha não é só a questão da mulher. Você vai ver, deixa eu ver se eu tenho aqui no meu Strongs, se eu consigo abrir aqui essa questão do Isha. Aqui, ó, oferta de fogo, tá vendo? São as mesmas letras. Então é uma oferta, como se fosse uma oferta feita com fogo. Fala de uma questão de um fogo sagrado aqui, né? Que ele vem de Esha, que é fogo. Bem, o que é isso? Eu tenho um recipiente de 40 litros, que é revestido de chumbo, e que dentro tem um fogo sagrado, um fogo, uma oferta de fogo. Olha, eu vou chutar, mas parece muito, porque depois isso sai voando. Muito boa. Tá? Ele sai voando e ele vai até a terra de Siná. A terra de Siná, gente, é a terra do Iraque, mais ou menos hoje. Né? Então você tem a impressão que dá, você tem um míssil atômico, né, levando uma ogiva nuclear, né,
e saindo ou indo para a terra de Siná, para aquela região da Mesopotâmia. Né? E ali ele vai fazer o quê? Ele vai jogar contra a impiedade. É como se fosse um juízo sobre o pecado. Então é muito curioso esses elementos todos quando você começa a analisar e ver o que nós vemos hoje. E não é por acaso que você vê daí Daniel todo atemorizado. Claro, imagina. Ele provavelmente está vendo, né, vários elementos dessa guerra. Por isso que ele diz que esse animal é diferente dos outros, que pisava os pés, terrível, espantoso, sobremodo forte, né, devorava tudo. E aí ele vai começar a falar dos chifres. Aí ele entra nos estágios finais, digamos assim, né, desse animal, onde ele fala dos 10 chifres, e ele diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava com insolência. Então você tem o quê? Você tem um animal selvagem, né, com um poderio enorme. Ele não tem alma de homem como tinha o primeiro animal. Lembra? O primeiro animal, ele depois, que é o leão, ele foi dado a ele mente humana e ele começa a andar de pé. Ou seja, ele tem um tipo de revelação. Aqui não. Aqui ele é puramente selvagem. Né? E ele tem sim olhos como de homem, mas não é um homem necessariamente, esse chifre que sobe. Ele tem olhos como de homem e uma boca que fala com insolência. O que a gente vê hoje que não é humano, mas que tem olhos? A gente está começando a ver esse processo a começar a acontecer. Você está sendo vigiado o tempo todo. Né? Nós estamos falando por um desses olhos. Câmeras. Câmeras são olhos. Como de homem, mas elas não são homens. O Neto tá falando aqui, inclusive, aqui do celular que tá vigiando a gente o tempo todo aí, né, cara? Sim, e ouvindo, né? Ouvindo. Ouvindo a gente vendo o tempo todo. Fala pra você ver, parafusadeira perto do seu celular que você vai começar a receber tudo comercial. Propagandas. Exatamente. Por quê? E a gente vê isso na China. A China é um exemplo disso hoje, né? Você vê as pessoas sendo monitoradas, né, em todos os lugares praticamente na China. Inclusive são pontuadas conforme os seus comportamentos. Ou seja, chega um momento que se você não adquiriu determinado número de pontos, você é impedido de viajar de trem, você é impedido de viajar de avião, você é impedido de fazer algumas coisas. Ou de receber alguns benefícios do governo. Tem aquela série da Netflix, Black Mirror, que eles têm um episódio exatamente assim, né? Que você começa a ter que pontuar para você morar na cidade tal. É assustador como imita a arte. Como imita está a vida, acontecendo. né? Como está acontecendo. É só você olhar o que está acontecendo na China, esse sistema de pontuação da China, esse sistema de games da China, que te pontua pelo que você faz. Então, esses olhos que nos veem o tempo todo, né? E essa boca, claro, você pode ter várias informações sobre a boca, né? Você pode ter o próprio chifre pequeno falando desse homem, né? Esse Nico, mas também você depois tem a questão da imagem, aqui da dúvida, porque daí você tem um vínculo direto do capítulo 7 de Daniel com Apocalipse 13. Né? Então, Daniel capítulo 7, ele tem um detalhamento para Apocalipse 13 aqui. Ó. Em Apocalipse 13 também vai falar de um animal, uma besta, que vem do mar. Mais uma vez, ó, vi emergir do mar uma besta. E também tem 10 chifres, 7 cabeças. E sobre os chifres, né, 10 diademas, 10 coroas, digamos assim. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. E aí essa besta que ele vê é semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, e foi dado pelo dragão o seu poder, seu trono e grande autoridade. Ou seja, o João aqui, de certa forma, está pegando o que Daniel viu e fazendo uns adendos. Ele está dizendo, olha, esse animal feroz, esse último animal aí, que tem 10 chifres, ele tem características dos impérios anteriores. Porque você vê, ó, ele tem semelhança do Império Grego, mas ele não é o Império Grego. Ele tem pés de urso, semelhança com os medo-persas, mas ele não é medo-persa. Ele tem a boca do leão, mas ele não é o leão. Ele tem só semelhanças. E além disso, ele recebe do dragão poder. Né? Então você vê o quê? Que esse último império tem características dos anteriores, parece alguma coisa com os anteriores, apesar de não sê-los. Né? Isso evoca o quê? Evoca talvez uma série de características, a gente vê isso hoje do próprio mundo islâmico relacionado a isso, né? Mas o que a gente vê também em outros locais. Né? Essa questão
do poder e autoridade que é dado pelo dragão fala justamente dessa questão de Satanás, né? Aqui cabe lembrar de Isaías 27. Isaías 27 vai falar uma coisa muito curiosa, versículo 1, que vai falar sobre a vitória do Senhor sobre esse dragão, né? Que diz assim, ó, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada. Quem é a dura espada? Quem é a espada? A espada representa na Bíblia o quê? A espada fala da palavra. Quem que é a palavra? Jesus. Então quem que é essa dura espada? Está falando do Filho do Homem, que Daniel 7 vai falar daqui a pouco, né? E que Apocalipse também vai falar. Né? Então fala do Filho do Homem, grande e forte. E aí vai castigar quem? O dragão. E é interessante esse dragão aqui, a palavra para dragão é Leviatã. Uhum. Né? O famoso Leviatã. Mitológico Leviatã. O dinossauro Leviatã, não? Dinossauro, dragão mesmo, porque ele solta fogo, né? É só você pegar Leviatã e fazer o vínculo do Leviatã com Jó 41. Que algumas traduções dizem que é o crocodilo, mas eu nunca vi crocodilo cuspir fogo. O Bemote né? é um pouquinho antes, no 40, né? De Jó, né? O Bemote é um pouquinho antes, que é outro talvez dinossauro nessa história. Eu apostaria no dinossauro do Bemote aí, cara. Não, tá mal, esse é outro assunto. Eu também, Esse é outro assunto. Mas tudo bem. O fato é que esse dragão, ele vai repetir 2 vezes aqui. Ele fala, né, esse dragão, serpente veloz, e depois ele vai castigar o dragão, serpente sinuosa. Então ele acaba com o dragão, e ele repete 2 vezes esse dragão. É como se houvessem 2 Leviatãs, né, similarmente falando, né, que curiosamente você vê aqui no capítulo 13 de Apocalipse, você vê a primeira besta que vem do mar e uma outra besta que vem da terra. E a besta que vem da terra aponta para a besta que vem do mar. Né? Então você vê, e às vezes você vê essa questão, a besta representa o quê? Representa um povo, né? Representa um império, mas também às vezes representa, né, uma autoridade, alguém especificamente. Então às vezes há um intercâmbio entre o próprio império com o seu regente, no caso. Então muitas vezes aponta para o anticristo e aponta talvez para o falso profeta. Você tem esse vínculo, né, entre os dois. Então você vê que há características, e é interessante por quê? Porque você vê hoje o Império Persa, de certa forma, o Irã, né, vamos falar Irã, o Irã fazendo ameaças, muitas ameaças contra Israel, contra o Oriente Médio, mas principalmente contra Israel, apesar que, pela sua característica xiita, né, eles são entre si, o próprio povo islâmico tem sua divisão. Né? Na verdade, são várias as divisões, tá? Mas as principais conhecidas são os xiitas e os sunitas. Então, e a proporção é mais ou menos de 20 para 80%, mais ou menos, tá? Porque tem outras divisões ainda, isso é bem mais complicado. Mas pela função, digamos, pela características dos xiitas, que são a questão do Irã, e eles têm muitas discussões, às vezes, contra, por exemplo, a Arábia Saudita, que é de maioria sunita, né? Até a própria Turquia, que também é sunita. Então você tem várias discussões, conflitos entre eles mesmos. Mas o Irã, por exemplo, tem investido pesado em armamento. Né? A gente vê uma discussão aí que vem desde a época da era Obama, tentando restringir o Irã em relação a questões de enriquecimento de urânio, né? E alguns acreditam que eles têm já desenvolvido urânio enriquecido com bomba nuclear. Isso é uma questão que a gente não tem certeza, mas o próprio Israel vem monitorando isso com muito cuidado, porque o Irã, imagina um império, né, um país como o Irã armado com bomba atômica, né? É um perigo, né? Então, e você vê outros elementos relacionados, como a Arábia também, que agora vem se armando cada vez mais. Esse acordo que o Trump está fazendo, né, com esses países, na verdade mediando, né, entre Israel e esses países islâmicos, você vê que é uma mediação voltada e usada muito a questão financeira, né, muito dinheiro envolvido, mas não só dinheiro, não só economia, mas questões de armamento. É oferecido armamento e armamento de última geração nesse processo, ou seja, você está armando o inimigo, de certa forma. Você está fomentando esses chifres que vão sair, que vão aparecer, esses dedos, né, de mistura de barro e ferro que vão aparecer lá na frente. Então você vê esse germe, digamos assim, aparecendo, mas ainda não aconteceu. Você ainda não vê os 10 chifres aparecendo.
muito menos aquele que derruba outros 3 e fala com autoridade e recebe o poder dos outros, né? Que aí a gente está falando do iníquo mesmo, do anticristo mesmo. Esse 7 contra 3 ainda não aconteceu, então. Não, nem chegamos nos 10 ainda, na verdade. Ok. Né? Ainda falta aparecer os 10 para daí você ter essa questão depois. Até porque isso aqui, ó, você vê que vai acontecer dentro já do que a gente chama do período de tribulação. Esse período de 7 anos, inclusive você vê que vai acontecer e vai dar início ao período da grande tribulação. Porque se você pegar aqui, né, eu vi uma de suas cabeças golpeada de morte, essa ferida mortal foi curada, toda a terra se maravilhou seguindo a besta, o adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta, né? Adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela, e foi-lhe dada uma boca que proferia o quê? Arrogâncias, e blasfêmias, e autoridade. Isso aqui evoca o quê? A mesma questão do chifre pequeno que surge lá em Daniel 7, né? Esse chifre pequeno que tem olhos, como de homem, e uma boca que profere arrogâncias. Então está falando disso aqui. E esse personagem, ele age 42 meses. 42 meses, gente, são 3 anos e meio, considerando que são anos proféticos, ou seja, anos de 360 dias. Então você tem esse período aqui que lembra o quê? Lembra a grande tribulação. E se você olhar a questão da grande tribulação, o texto aqui, assim como Daniel vai falar isso também, o texto de Apocalipse evoca o seguinte: foi-lhe dado que lutasse contra os santos e os vencesse. Daniel vai pegar, lá em Daniel capítulo 7, vai pegar e vai falar a mesma coisa, né? Em que ele vai fazer, deixa eu só pegar o texto aqui, em que ele faz guerra com os santos, só um pouquinho, ó, eu olhava, no versículo, capítulo 7, versículo 21, eu olhava e eis que este chifre, que chifre? O mesmo lá de Apocalipse 13, né, fazia guerra contra os santos e vencia, prevalecia contra eles. Ou seja, isso aqui está falando do período da grande tribulação. A grande discussão hoje é que santos são esses? Porque se são os santos, está falando da igreja, nós temos um problema, né? Ou seja, evoca que a igreja vai passar pela grande tribulação. Se os santos é o povo de Israel, especificamente, né, aí a gente necessariamente não é isso que acontece. Então aqui isso fica em aberto, isso não dá para você, apesar que muita gente faz uma afirmação, eu não consigo fazer essa afirmação, o texto ele não é suficientemente claro, né? Apesar que se eu pegar o contexto, por exemplo, de Daniel 7, o contexto ali, claro, a igreja nem existia para ele. Mas tem que lembrar que Daniel não está falando do seu tempo, ele está falando de um tempo no futuro, que ele está enxergando lá na frente. Então não dá para você afirmar com toda certeza que esses santos é efetivamente somente Israel. Ou seja, está falando só dos judeus, né? Existe sim a possibilidade de que os santos falem dos santos do Senhor e que evoca, inclusive, que hoje não é mais nem judeu nem gentil, somos todos um povo só, né? Mas isso é uma outra discussão, né? Eu mantenho ainda a minha primeira impressão, que ainda é pré nesse sentido, mas eu fico de olhos abertos. Por quê? Porque existe sim, há uma abertura para isso, por mais que as pessoas venham alegar, né? Mas Daniel está vendo no futuro, Daniel não está vendo no seu tempo, né? Então tem uma série de processos aí, e João, de certa forma, evoca isso, né? Particularmente, eu entendo como sendo esses santos, efetivamente, a questão de Israel, mas não descarto a hipótese que pode falar da igreja. Por isso, não escrevo em pedra, né, sobre questões de arrebatamento, novamente, né? Mas é interessante, é interessante. Esse é um ponto, gente, que não tem como você ser enfático, dizer será assim. É só você olhar as imagens, né? É só você olhar as próprias figuras, elas não são claras o suficiente. A gente viu aqui, por exemplo, Joel, viu Zacarias, né, e outros textos de Apocalipse que você tem uma inferência possível de uma explosão nuclear, por exemplo, não só uma, mas talvez várias, mas também não dá para você dizer exatamente que o que eles viram era isso, apesar das similaridades, apesar da terminologia, né, dos textos utilizados, das palavras utilizadas. É uma inferência que nós fazemos, mas é difícil. É muito difícil você pegar e fazer uma afirmação abrupta. O fato é que quanto mais próximo isso acontecer, quanto mais a gente olhar o que está acontecendo no mundo,
a gente vai ver isso cada vez mais claro. Que hoje para a gente está meio anuviado, parece né, uma sombra ainda. A gente vai começar a ver o chuvisco vai desaparecer dessa tela. A gente vai começar a perceber esses elementos e vai ficar cada vez mais claro. Amém. Só que só vai ficar claro para quem está ligado, e quem está antenado com, né, essas profecias todas. Porque quem não está vendo isso, gente, quem não olha escatologia, quem simplesmente passa batido em livros como Daniel e Apocalipse, não vai ver nada. Vai ser como diz, vai ser como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5. Né? É o cara que dorme. É o cara que está no escuro ainda. Apesar de ser filho da luz, age como filho das trevas e vai ser pego de surpresa no dia. Vai ser pego de surpresa. Nós não seremos pegos de surpresa, Amém. Porque nós estamos de olho. Né? Esse é um dos motivos dessa live. Para manter você acordado. Muito bem. Johnny, reta final aqui, meu querido. A gente vai ter assunto para semana que vem. Semana que vem, qual é o tema nosso? Qual é o foco? A gente vai entrar no Filho do Homem. Vamos aproveitar Daniel 7 e entrar no Filho do Homem para falar um pouco sobre essa figura tão maravilhosa. E Jesus, se você olhar nos Evangelhos e no texto do Novo Testamento, Jesus se apresenta muitas vezes mais como Filho do Homem, por exemplo, do que como Cristo, do que como Filho de Deus. Ele usa direto a figura de Daniel. Eu te confesso que sempre me perguntam sobre essa expressão Filho do Homem, eu dou uma enrolada. Então eu vou aprender semana que vem como é que é essa parada aí. Johnny, perguntas finais aqui. Manda lá. Existe um livro escrito por Isaac Newton sobre as interpretações do livro de Daniel. Você indica algum livro desse? É a pergunta da Meire. Tem algum que você indica? Na verdade, não são livros escritos por Isaac Newton. Na verdade, Isaac Newton anotou uma série de diários, né, pessoais. Uma coisa curiosa, Isaac Newton estudou muito mais a Bíblia do que questões de física e matemática, só para você ter uma ideia. Legal, sabia não. Legal. Isso pouca gente sabe. Ele fez um estudo profundo, mas profundo mesmo, da Bíblia, e ele, é interessante que Newton mais ou menos viveu 300 anos, né, antes dos eventos que levaram, por exemplo, a Israel como nós conhecemos hoje. Ok? Mas Newton faz, baseado nos textos bíblicos, uma série de previsões. Tá? Tem uma previsão de Newton em que ele vai falar sobre, por exemplo, a questão do tempo do fim. E tem algumas frases muito fortes de Isaac Newton sobre o tempo do fim. Por exemplo, primeira coisa, Newton diz, e ele é até meio profético nisso, né? Ele diz que no tempo do fim vai se levantar um grupo de pessoas que vão dizer que as profecias são literais, não alegóricas. Por quê? Porque, lembra, Newton viveu numa época relacionada à Reforma. E ainda naquele tempo, o amilenismo e o pós-milenismo, que pegam e alegorizam, por exemplo, o reino milenário, alegorizam uma série de fatores sobre o reino, né? Ele viveu nesse meio. E Newton, nas suas anotações, ele deixa claro que no tempo do fim, pessoas vão se levantar para dizer o quê? Que as profecias não são alegóricas, elas são literais. Ou seja, ele vai evocar o que os pais da igreja falavam desde os primeiro, segundo e terceiro século. Né? E aí ele faz uma profecia, baseada nos seus cálculos, sobre, primeiro, que Israel voltaria a ser nação. Israel voltaria a ser nação, e ele fala também do tempo do fim. Aí ele dá data. Ele dá uma data. Eu vou evocar aqui porque é muito curioso isso. Tá? A primeira parte é a seguinte. Você tem certeza que você vai falar isso mesmo? Não, eu vou falar de Newton, não vou falar de mim. Ok, perfeito. Eu estou dizendo que Newton já escreveu, já morreu faz 300 anos praticamente, coitado. Ele não vai estar aqui para se defender. Mas diga aí qual é a data que ele voltou. Mas os escritos dele, para você ter uma ideia, Newton ele tinha algumas características, ele tinha medo de sofrer perseguição pela igreja no seu tempo ainda, até porque ele mexia com o que hoje a gente conhece como química, mas na época era chamado de alquimia. Uhum. E alquimia naquele tempo era considerado meio herético, um movimento de magia, né? E Newton gostava dessa questão da química. Ele pesquisava isso, né? Newton buscava, por exemplo, aquela pedra filosofal, a famosa pedra filosofal, né? Que transforma metal em ouro. Né? Ele tinha essas loucuras também. Esses caras inteligentes demais têm umas doideiras de vez em quando. Normal, gente, faz parte. Faz parte da genialidade. Né? Faz. E aí, ele faz o quê? Ele pega essas anotações dele, do estudo bíblico, e ele esconde. Ele esconde isso. Isso ficou escondido, gente, por mais de 200 anos.
Só depois que Israel voltou a ser nação, é que lá pelo início do século XX, é que você tem esse material surge e vai a leilão. Inclusive vários judeus compraram, né, os materiais de Newton. Vários judeus compraram, então em exposição. Você pode buscar os escritos de Newton, você vai encontrar vários deles na internet. E num dos escritos ele escreve o seguinte, que Israel voltaria a ser nação, e ele chuta a data baseado nos seus cálculos. A data ele diz assim, isso vai acontecer entre 1897 e 1944. Lembra, Newton está escrevendo isso por volta do ano 1700, gente. Né? Pelo menos 200 anos antes. Muito legal. Ele está escrevendo esse negócio. E ele bota esse período, esse intervalo de 1895 a 1944. Aí o que acontece? Se você lembrar como é que Israel volta a ser nação, você vai descobrir o seguinte, que o primeiro congresso sionista foi em 1897. E nesse primeiro congresso sionista, né, é levantado e dito o seguinte, em 50 anos, meio que profético, né? Em 50 anos, Israel voltará a ser nação. Lembra, isso é 1897, não tinha acontecido nem a Primeira Guerra Mundial. Jerusalém naquele tempo estava na mão dos otomanos, só vai perder isso em 1917. Então ele está falando disso 20 anos de Jerusalém voltar para o Império Britânico, né? Sair dos otomanos e ir para o Império Britânico. E se você lembrar na história, exatos 50 anos depois, de 1897 para 1947, você tem o quê? A ONU votando o Estado judeu, em novembro, 29, se não me engano, 29 de novembro de 1947. Então, Newton errou, gente, por 2 anos, basicamente. Porque ele botou 1895 a 1944. Olha a margem de erro do indivíduo 200 anos antes. Muito legal. E aí tem uma outra dele, que é o seguinte, que ele dá o tempo final, ele diz assim, ó, Jesus volta, e aí ele dá uma data limite. A data limite dele é o seguinte, 2060, ele diz assim, até 2060, em algum momento, antes de 2060, Jesus volta. 2060. Essa é a parte interessante. 2060, na visão de Newton, é a data limite. Tá? Ou seja, há um limite da volta de Cristo. Ou seja, ele diz assim, olha, na pior das hipóteses, 2060. Mas pode ser muito antes disso. Ele deixa claro isso nos textos. Mas ele joga essa data limite. Que legal, cara. E essa data limite, olha, convenhamos, ele não é tão louco assim não, gente. Ele não tá tão doido não. Mas eu espero que seja muito antes. Eu ouvi uma vez um pastor falando, cara, talvez 2032, mas eu não vou falar nada sobre isso hoje não. Olha só, tem mais um tempinho? Pode ser mais um pouquinho só, Johnny? Tem. Manda ver. Tiago falou assim, a profecia de Balaão que fala, abre aspas, eu vejo, mas não agora, e avisto, mas não de perto, fecha aspas, também dá a entender que o anticristo vem dos povos islâmicos? É uma pergunta dele, usando números 24. Então, mas aí ele está falando de uma estrela nascerá de Jacó, né? Inclusive essa questão da estrela que vem de Jacó, esse é um dos motivos que o nome, no ano 130 depois de Cristo, foi mudado o nome para Bar Kokhba, porque o nome dele não era Bar Kokhba. Bar é filho, né? Kokhba é estrela no hebraico, mas o nome dele não era Bar Kokhba, né? Era parecido, mas não era relacionado à estrela. Aí foi um dos motivos que o Rabino Akiva, né? O Rabi Akiva faz a mudança e coloca o nome dele como Bar Kokhba, por quê? Porque ele está querendo que o povo judeu daquele tempo entenda que ele é justamente esse que Balaão está profetizando. Esse filho da estrela, né? Essa estrela que vem de Jacó, né? Então ele está evocando o quê? Que o Messias é essa estrela de Jacó. Não necessariamente isso está relacionado ao anticristo, muito pelo contrário, está falando justamente do Cristo. Né? O que você pode ter, e aí sim, é uma distorção no mundo islâmico em relação a isso. Né? Mas você tem que lembrar o seguinte, apesar de Jacó, né, dos islâmicos invocarem Jacó, não Jacó, desculpa, mas Abraão como seu pai, né, você tem que lembrar que a linhagem islâmica vem de Ismael. Você tem que lembrar que no Corão,
Eles dizem que Abraão ofereceu foi Ismael e não Isaque. Né? Eles dizem que a Bíblia foi corrompida. O povo do livro, está falando dos judeus, corrompeu a Bíblia. Está falando, né, dessa questão dos judeus como se tivesse corrompido, na visão islâmica, tá? Então, na visão islâmica, quem foi oferecido lá foi Ismael, ou seja, para que viesse um Messias islâmico, teria que vir de uma linhagem ismaelita, muito menos de Isaac ou Jacó. Né? Então, não dá para você pegar e evocar essa profecia de Balaão especificamente para o Mahdi, por exemplo, o Messias islâmico. Amém. O Tadeu faz um comentário aqui, eu imagino que sobre aquele texto dos santos que serão vencidos, e ele diz que são os convertidos depois do arrebatamento. É uma visão também para corroborar com a visão pré-tribulacionista aí, né? Sim, é uma possibilidade, tá? Uhum. Eu não descarto ela de forma alguma. Uhum. Não descarto ela de forma alguma. O querido pastor João Peixoto diz o que o pastor Dionei acha do Código da Bíblia. Desconheço o que é o Código da Bíblia. O Código da Bíblia, você tem um livro, inclusive, tem 2 livros, né, que foram escritos, muito famosos no século passado, principalmente. Até porque o primeiro livro do primeiro Código da Bíblia, em tese, ele consegue, antes de acontecer o evento de um assassinato relacionado a um dos políticos de Israel, né? E aí, inclusive, deu toda essa fomentou, digamos assim, essa questão do Código da Bíblia. O que é o Código da Bíblia? O Código da Bíblia é o seguinte: você sabe que as letras no hebraico valem números, né? Então você pode pegar sequências de números, né? Você pode fazer o que eles chamam de, em inglês acho que é ELS, mas você pega as letras e você tem distâncias delas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você do que tem na Bíblia efetivamente. Se você pegar na Bíblia o livro de Gênesis, e você pegar no livro Gênesis e Êxodo, a partir de uma determinada letra, que não vou lembrar agora, se não me engano é a letra Tav, não me lembro agora qual que é, e você contar 50, espaçamento de 50 letras. Então eu pego a letra Tav, por exemplo, de Torá, e aí eu vou contar 50 letrinhas do texto, e pego a próxima 50ª letra. E aí eu pego essa próxima junto, e conto mais 50 junto. Se você fizer isso, você vai perceber que Gênesis e Êxodo têm o mesmo padrão. Os dois juntos mostram a palavra Torá. E Torá, né, se você sabe, Torá fala da lei. Quando você pega Gênesis, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, quando você pega Números e Deuteronômio, você faz o mesmo processo. Só que você vai descobrir o seguinte: você tem o processo inverso. Você tem, a cada 50 letras, a palavra Torá, mas escrita invertido. Né? Ela, então, está invertida em vários aspectos. Então, é como se você tivesse, né, uma amostra, mais ou menos, de Torá normal, né, e Torá invertido para cá. Então, você tem aqui, sei lá, vamos botar assim, né? Vou botar em hebraico aqui, né? Mas é como se tivesse isso aqui, apontando para o meio. Qual é o livro do meio? O livro do meio é Levítico. Quando você pega o livro de Levítico e olha em hebraico, você vai analisar a mesma questão da equidistância das letras. Você procura esse padrão de 50, você não vai encontrar. Não vai ter lá. Não vai aparecer nem Torá, nem normal e nem invertido. Mas a cada 7 letras, você vai descobrir o nome de Deus. Né? Que é Yud, Rei, Vav, Rei. É como se a lei apontasse para Deus. Né? Isso é real, tá? Total, isso tem né? mesmo. Isso é real, é maluco. Eu fiz um artigo no meu blog mostrando que o Salmo 22, por exemplo, que é o Salmo da Cruz, esconde vários nomes de discípulos, o nome de Jesus, etc., usando esse tipo de técnica. Você pega as letras, por exemplo, você pega aqui, eu vou pegar essa primeira letra aqui, aí conto 5 letras, 1, 2, 3, 4, 5, pega a próxima letra. Você começa a formar palavras, e você tem programas hoje de Código da Bíblia que você busca isso dentro do programa. Porém, e agora vem um porém importante. Porém, presta atenção agora, porém... Essa é a parte fundamental. Existem variantes textuais.
Ok. Há variantes textuais. O que é variante textual? Você tem palavras, às vezes, né, que são escritas com algumas letras Algumas em outros divergências dos pergaminhos, originais, né? divergências entre si. Por exemplo, a letra Vav, né, que é essa letrinha aqui, né, essa letrinha Vav, muitas vezes ela atua como vogal, como som do O, por exemplo, do U, né? Então ela tem essa característica, às vezes. Mas tem pergaminhos antigos que às vezes não usam o Vav. Tá? Não tem o Vav, porque ele só usa as consoantes mesmo, não vocaliza. Né? Não vocaliza. Como exemplo, Edom, por exemplo. Porque Edom e Adão, tecnicamente se escreve da mesma forma. Mas você pode vocalizar esse O de Edom com esse Vav. Então você vai encontrar algumas versões que tem o Aleph, né, o Dalet, o Vav e o Mem. Mas você também tem outras que vai ter só como Adão, como se escreve Adão, só muda a pronúncia, a vogal, né? Mas as mesmas consoantes. Quais são as consoantes de Adão? Aleph, Dan e Mem. Então você tem essas variantes. E aí o que isso significa? Significa o seguinte: se essas variantes realmente existem, né, e elas têm lá nos textos, basta uma letra para quebrar o padrão. Uhum. Basta uma letra para quebrar o padrão. Então isso leva a gente a ter que pensar o seguinte: bem, como Deus zela pela sua palavra, né, como diz o texto, você pode entender que Deus também zelou pela manutenção dos pergaminhos. E aí você tem que assumir o seguinte: se o código da Bíblia é real, você tem que assumir que existem pergaminhos superiores a outros. E que efetivamente, aonde foi rodado o programa do código da Bíblia, onde as pessoas buscam, que busca até hoje, o pessoal busca aí direto, tem grupos disso ainda. Você tem que assumir que daí eles estão debaixo usando os pergaminhos mais próximos do original possível. O inspirado é o E aí esse padrão se originalzão, mantém. né? O verdadeiro realmente é inspirado no originalzão, mas então existe esse porém que às vezes as pessoas não falam no código da Bíblia, que são as variantes textuais que podem sim influenciar nesse tipo de resultado. Mas não deixa de ser fenomenal você ter características como essa, porque isso aqui é fenomenal, vamos ser sinceros, né? Você ter Gênesis e Êxodo tendo esse tipo de resultado, assim como, né, Números, Deuteronômio e Levítico. Né? Muito legal. Então isso por si só já é muito legal, assim como o Salmo 22, que você tem várias questões do nome de Jesus, ele como Messias, o nome dos discípulos todos lá e outros elementos, outras pessoas relacionadas. Mas, gente, isso funciona em outros livros? Já fizeram análises matemáticas para ver se isso funciona. Vou pegar uma obra, então, sei lá, de Machado de Assis, vou dar valor para as letras e vamos ver se aí eu procuro lá, sei lá, né, Donald Trump dentro do Machado de Assis. Pode encontrar, porque estatisticamente é possível. Sim, sim. Estatisticamente é É possível. quase que botar para tocar a música ao contrário também, né? Mas a única diferença é que, no caso da Bíblia, e aí vem o porém, o resultado, estatisticamente falando, do que a Bíblia retorna sobre vários dados que foram usados para pesquisa, ele sai do padrão. Existe um normal de acertos, por exemplo. Ok? É uma variante aqui na estatística que é aceitável. Isso aqui é o normal. Os resultados estatísticos do código da Bíblia, né, usados sobre a Bíblia, passam desse normal. Saem do padrão normal, que aconteceria com qualquer livro, e torna isso um resultado especial. Isso é inspirado? Isso é real? Não dá para você... É a mesma coisa, não dá para escrever em pedra. É muito relativo, tá, gente? É muito relativo. Amém. Johnny, estamos estourados no horário mais uma vez. Última pergunta. Ketchup na pizza é heresia ou é só um costume mesmo dos cariocas? Como é que é em Floripa? Pra mim é heresia. Apesar que aqui o pessoal também usa, mas pra mim é heresia. Esse dá pra escrever em pedra. Johnny, meu velho. Segundo o Evangelho de Johnny. Muito bem, irmão. Obrigado mais uma vez. Semana que vem estamos de volta com... Um prazer. Estamos a semana inteira de volta às 18 horas, mas com o Johnny, sexta-feira, com o tema O Filho do Homem. Que expressão louca de entender. Obrigado mais uma vez, e vocês que ficam, Obrigado, um beijo. Gente. Desculpa a galera que não deu para responder, mas já estava estourado no horário. Valeu muito, um beijo. Tchau! Quer falar alguma coisa, Johnny? Tchau, pessoal. Não, tchau mesmo. Então, até tchau. semana que vem, permitido Deus, é claro. Tchau, tchau. Tchau, abraço, tchau, valeu.